No vídeo de hoje iremos trazer curiosidades relacionadas às pirâmides do Egito. Já começando com o nosso assunto, vamos conhecer quem foram os construtores. Quem será que ergueu essas maravilhas do mundo antigo? Iniciamos nossa jornada com uma pergunta que ecoa pelos séculos. Quem foram os construtores dessas magníficas estruturas? Alguns acreditam em explicações convencionais, enquanto outros levantam teorias intrigantes sobre uma influência extraterrestre ou conhecimentos avançados perdidos. Normalmente a primeira pergunta é: a precisão da arquitetura das pirâmides é simplesmente inacreditável. Como uma civilização antiga poderia realizar tal feito sem ajuda externa? A resposta científica é que as famosas pirâmides do Egito foram construídas em um período que florescia no Egito, uma civilização rica e poderosa. Segundo historiadores e pesquisadores, as edificações começaram no Antigo Império, em 2686 a.C. a 2181 a.C. e perduraram até o século IV d.C. Contudo, o auge das construções é destacado entre os períodos da Terceira e Sexta Dinastia, por volta do ano de 2325 a.C. Além dessa resposta científica, existem também algumas teorias da conspiração, das quais afirmam que a criação das pirâmides estariam ligadas com algum outro tipo de civilização mais avançada, ou até mesmo com seres alienígenas. Mas e você? Me diga, o que você pensa a respeito desse assunto? Deixe nos comentários a sua opinião. O segundo tópico que iremos trazer é a respeito das mensagens escritas nas pedras, conhecidos como hieróglifos e símbolos misteriosos. As pedras que compõem as pirâmides não são apenas blocos gigantes, são mensageiras do passado. Hieróglifos e símbolos misteriosos adornam essas estruturas, revelando narrativas desconcertantes e possíveis chaves para entender o propósito dessas maravilhas. Os hieróglifos eram escritas sagrada utilizada pelos antigos egípcios, empregadas por eles geralmente por motivos religiosos. Criados por volta de 3200 a.C., estão entre os primeiros sistemas de escrita conhecidos no mundo. Esses símbolos eram usados especialmente para adornar as paredes dos templos e dos túmulos, já que os egípcios estavam sempre se preparando para a morte. Por serem muito complexos, os hieróglifos acabavam reservados apenas para a elite, que era formada por escribas e sacerdotes. Cada símbolo conta uma história, mas muitas delas permanecem sem tradução ainda hoje. Mas o que realmente estão tentando nos dizer esses antigos escritos? Um exemplo é na tumba do faraó Amenhotep. Encontrada no Vale dos Reis, lá há inscrições assustadoras que visam afastar os invasores para não perturbarem o sono eterno desse monarca. A inscrição diz que quem tentar roubar, se liga aí nessa, hein? Aquela tumba sofrerá punições terríveis como: vai perder sua riqueza terrena, se afogar no mar, será queimado em uma fornalha, não terá descendentes nem funeral e, por fim, vai morrer de fome. E para completar, após a morte, os ossos dessa pessoa, que ia ali infligir aquela tumba, irão se perder, o que para os egípcios significava uma vida após a morte bem ruim. Uma outra linha a respeito das pirâmides vem trazer e falar do seu alinhamento cósmico, uma conexão com o universo. Uma das maiores curiosidades que cercam as pirâmides é sua notável precisão em alinhamentos astronômicos. Pesquisadores sugerem que essas estruturas podem ter uma ligação direta com eventos celestiais. Será que nossos ancestrais estavam sintonizados com os cosmos de maneira que nem podemos imaginar? A ciência vai confirmando o que o conhecimento antigo preserva há séculos e a experiência prática de muitos já conhece. Pirâmides são captadores e acumuladores de energia, mas as pirâmides não é somente isso. Há quem acredite que as pirâmides conseguem realizar uma fusão entre as energias da Terra e do céu, e também são como radares de captação e emissão de ondas, sinais e energias eletromagnéticas, como a experiência de 1971, na qual uma pirâmide de cristal e uma bobina Tesla demonstrou isso. Um exemplo significativo são as 3 pirâmides de Gizé. Elas estão alinhadas com as 3 estrelas do Centurião de Órion, porque o deus Osíris ressuscitado tinha relação com a constelação de Órion, onde fica o Tribunal da Justiça. Assim, a pirâmide pode também ser encarada como uma máquina de ressurreição, como acreditavam a antiga civilização egípcia. Por isso, sua associação mítica com a ressurreição do faraó e a jornada de sua alma imortal aos templos das estrelas. As pirâmides parecem apontar para as estrelas de maneiras surpreendentes. Essa conexão cósmica é sem dúvida uma das grandes maravilhas da antiguidade. Um outro mistério que ronda as pirâmides são as chamadas câmaras internas. Adentramos agora os espaços ocultos e câmaras internas das pirâmides. Câmaras secretas e passagens misteriosas continuam a desafiar nossa compreensão. Qual seria o verdadeiro propósito desses espaços escondidos? As pirâmides do Egito são construções incrivelmente complexas. De acordo com o Museu de História Natural dos Estados Unidos, as pirâmides compunham um complexo de edificações funerárias que incluíam templos, capelas e outras tumbas, todas com finalidade de servir de descanso final para os faraós e outras personalidades importantes. Apesar de já muito investigadas, elas ainda guardam
pequenos segredos. Também, segundo o Museu do Instituto Norte-Americano, do lado de dentro, cada pirâmide é composta por várias salas e passagens, incluindo a câmara funerária do rei. Entretanto, por ter sido projetada para evitar saqueadores nas tumbas dos faraós, o acesso não é tão simples e não se conhece o interior dessas construções em sua totalidade. Na pirâmide de Quéops, o governante mais poderoso do Antigo Egito, já se sabe que lá existe uma sala central conhecida como a Câmara do Rei, local que possivelmente seria de descanso para o corpo do faraó. Além desta parte, a pirâmide guarda em seu interior também a Câmara da Rainha, outra sala nomeada por se acreditar ser onde a esposa de Quéops teria sido enterrada, e uma passagem mais alta com paredes ornamentadas chamada de Grande Galeria, a qual dá acesso à tumba do rei. Mas em 2017 foi identificada a existência de um grande vazio escondido acima da Grande Galeria. O local apelidado de Grande Vácuo tem cerca de 6 metros de altura e quase 30 metros de comprimento, e sua função ainda é desconhecida. Cada descoberta nos leva a mais perguntas. Parece que as pirâmides são uma fonte inesgotável de mistérios. Se você curtiu cada detalhe desse mergulho fascinante nas pirâmides do Egito, ou se está tão intrigado quanto eu com os mistérios que envolvem essas estruturas, precisamos do seu apoio para continuar desvendando enigmas históricos. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Até a próxima!